Tá monarcando. Mano, pior que você viu o Monark perdendo o argumento pra ele mesmo? Eu acho muito bom esse vídeo. Porque o Monark tá no Brasil, né? Tá procurando namorada. Monark. Ele perdeu o argumento pra ele mesmo. Cadê? Aqui, ó. Que Ele voltou faz um tempo já. O Monark tá no Brasil, ele tá participando de uns podcasts aí, aqui e ali. E ele tá tipo, mano, o Monark, eu não sei, porque olha aqui. Luigi tá aqui. Eu não fazia questão de morar nos Estados Unidos, pra ser sincero. Era mais pra eu continuar falando e fazendo. Mas se eu consigo fazer isso aqui, às vezes eu falo, aí tem muita gente que vai argumentar na internet. Não era ditadura? O que você tá fazendo aqui na ditadura? Que é um bom argumento, inclusive, né? Se for... Ele tá tipo, ele tá quebrando, ele mesmo se argumentou e perdeu dele. Ele perdeu ele. Eu não fazia questão de morar nos Estados Unidos, pra ser Mano, sincero. Era mais pra eu continuar falando e fazendo. Mas se eu consigo fazer isso aqui, às vezes eu falo, aí tem muita gente que vai argumentar na internet. Não era ditadura? O que você tá fazendo aqui na ditadura? Que é um bom argumento, inclusive, né? Se for para pensar. Eu acho que o... É ele falando, ele mesmo quebra o próprio argumento e concorda com a quebra do argumento dele. O que tá acontecendo? Será que tá tendo uma... Vai dar uma volta? O que será? Qual que será que vai ser, tá ligado? Qual vai ser a próxima coisa? Não tô falando que vai ser ruim, porque até aí não vai ser ruim o Monark, mas será que vai ter uma volta? Será que ele vai cair fora dos argumentos desse? Mano, não sei, velho. Porque nesse podcast ele era o mais lúcido. Então, será que vai dar uma volta? Duvido muito. Então, não sei. Pra mim é uma incógnita mesmo. Pra mim realmente é algo que eu não sei. Eu não sei, mano. Não sei. Será que vai dar o círculo? Vai dar a volta inteira? Aguardar os próximos capítulos. Porque ele tá aqui no Brasil faz um tempo. Ele esperou um bom tempo pra falar que tava no Brasil. Quando ele falou, ele já tava 2 meses aqui. Então creio agora que ele esteja 3 meses no Brasil já. Não foi preso. Não é a tal ditadura. Tanto é que ele mesmo tá falando que não é uma... Ele falou. Ele que mais falava da ditadura no Brasil. A gente tá aqui... eu não fazia questão de morar nos Estados Unidos, pra ser sincero. Era mais pra eu continuar falando e fazendo... Porque aqui no Brasil eu não ia continuar falando. Se eu não fosse para os Estados Unidos, eu não ia conseguir falar o que eu quero. Mas se eu consigo fazer isso aqui... Às vezes ele consegue falar aqui as coisas que ele quer falar. Aí tem muita gente que vai argumentar na internet. Não era ditadura? O que você tá fazendo aqui na ditadura? Que é um bom argumento. Não sei, mano. Eu acho que... Acorda, cara! Ele acordou. Verdade. Ele se contra... Não, ele se falou. Ele se falou. É porque o Monark fez umas coisas. Obviamente, a hora que ele fez a tal live citando o argentino lá, que falava que era contra as urnas, isso aí é um ataque direto e possível de pena, de ter condenação. Esse foi o momento mais crucial pra alguma coisa acontecer com ele, tá ligado? Porque do resto das coisas são mais coisas sociais e coisas dignas o famoso cancelamento do que algo crime pelo crime em si. O crime pelo crime em si foi mais essa live com o argentino. O resto é mais coisas éticas e sociais, como sociedade. Da dita coisa errada, coisa ruim a se fazer, tá ligado? Mas essa parte é a mais criminosa de todas. Mas ele tá aqui. Não rolou mais nada desde então. Tanto é que, se eu não me engano, as coisas dele nem são mais banidas em si. Ele pode aparecer de volta nas coisas dele. Nazi lá não conta? Não. As coisas nazi lá dele, gente, foi o puro argumento merda, mas não é criminoso o que ele falou. Ele não falou nada criminoso. É só eticamente duvidoso e muito horrível o jeito que ele falou. Só é horrível, mas não é crime, entendeu? É só idiotice demais, exatamente. É o famoso comparar comunismo com nazismo. Tanto é que isso tem direto o pessoal fazendo, e ele só falou isso de uma forma horrivelmente... E comparar já é idiota, né? O nazismo com o comunismo. Agora ele pegou essa idiotice de comparar os dois e falou do jeito mais horrível
possível. Você entende isso? É isso que ele fez. Ele não é que ele elevou, ele falou de um jeito mais idiota, que já é idiota o argumento, ele só fez de um jeito horrível. E aí fudeu tudo, obviamente, porque ele falou de um jeito idiota. Ele escolheu a pior maneira possível da idiotice, da ideia idiota já falar, entendeu? Eu sou mais louco que todos vocês. Aí por isso que sofreu tudo que sofreu, mas não de forma criminosa, não foi algo na lei que ele fez. Ele sofreu mais pela parte ética e como a empresa dele, o que ele fazia da vida, não concordou com tudo que ele falou, tanto é que todo o corte que rolou com o Monark foi só uma consequência dos patrocinadores terem caído fora, e todo mundo em volta no projeto, não todo mundo, mas uma galera em volta do projeto falou assim, ou vocês tiram o Monark ou eu não continuo no Flow. E só rolou tudo isso por essa quebra toda. Porque se não tivesse essa quebra toda de patrocínio, ou do pessoal que participava ali, algumas pessoas do Flow falasse isso, o Monark continuaria ali, entendeu? Ele continuaria. Foi mais um negócio social do que criminoso. A consequência da ação, obviamente. Mas é isso que eu falo. Tipo, essa parte toda não foi o crime. O crime mesmo que rolou, algumas coisas que imputaram algum tipo de crime, a coisa mais criminosa foi, por exemplo, ele martelando no que um argentino falou sobre as urnas serem fraudadas. E você ficar falando isso de novo e de novo, se eu não me engano, tem, né, leis que imputam isso como crime. Você falar que não funciona o sistema eleitoral do Brasil. Isso é crime. Você ficar falando isso e tentar imputar esse crime de novo. É duvidar da democracia brasileira. Isso é crime. Isso em si é crime. O Flow ia deixando o Monark lá. Não, então, mas é justamente... Se não tivesse nada de patrocínio, se não tivesse nada do pessoal falando alguma coisa do Flow, por mais que ele tenha falado isso, o Monark ia continuar lá, mas rolou essa pressão pra tirar o Monark, né? O Monark só saiu pela pressão social, não foi algum crime em si, entendeu? Foi puramente pressionado a sair. Isso é o fato. Não tô falando se é certo ou errado aqui. Isso é um fato. O Monark saiu por pressão social. Ia passar batido com muitas coisas. Exatamente. Felpo, mas você dizer que devia celebrar nazismo é crime? Sim, não se pode fazer apologia ao nazismo. Não, mas eu não tô falando que... Ele não disse que... Eu entendo o que você tá falando. Eu entendo que isso é crime. Mas imputar o que ele disse ali como um crime em si é um negócio mais longe judicialmente, entendeu? Isso que eu falo. Judicialmente, imputar o que ele falou ali em tudo que foi falado naquele dia... é muito mais complicado. Ele não defendeu o nazismo em si, exatamente. É que ele falou de uma forma burra. Eu não acho que o Monark é nazista. Você pode achar o que você quiser. Eu não acho isso. Eu não acho. Ele só falou alguma coisa horrível de forma completamente burra. E é isso. Ponto. É só uma coisa horrível que ele falou. É só isso. Ele não defendeu o nazismo em si. Ele estava fazendo uma comparação idiota sobre o caso de comparação de comunismo e nazismo, entendeu? Apologia ao nazismo é crime. Eu sei que é crime, ele deveria ser preso pela fala. Não, mas aí que tá, mano. Eu não acho que seria isso não, velho. Eu não acho não. Eu juro pra você que eu não acho que deveria ser preso por essa fala em si. Ele já sofreu o que devia sofrer, mas essa fala é outros 500, mano. Ele que parou que se o comunismo tem poder de falar, o nazismo também deve ter também, então. O que é horrível, eu não concordo nem um pouco com isso. Ele deveria sofrer por outras coisas que ele falou. Isso aí, ele já sofreu pra caralho. Obviamente, o que deveria? Não, porque ele foi pra fora, ele continua tendo grana, ele ganha lá. Se eu não me engano, o Flow ainda paga umas coisas pra ele, porque quando ele vendeu a parte dele, o Flow fica pagando pra ele aos poucos, não pagou de uma vez só, porque o Flow não conseguia pagar de uma vez, alguma coisa assim, né, mano? Ele já tá lá, tá ligado? Olhou de todo mundo ao mesmo tempo, virou os olhos para que se tivesse sido dito em podcast pequeno, ele tava inclusive falando até mais coisa hoje em dia. Não que esteja falando baboseira. Então, ele vive do Flow, então eu não sei se hoje em dia ele vive ainda, mas o Flow continuou pagando pra ele durante um bom tempo, porque ele tava defendendo que todo mundo tem direito de falar, independente de como o extremo for, o que é bem problemático. Justo, eu acho justo a gente achar isso problemático, achar essa ideia problemática. E ele falou isso de um jeito horrível, mas imputar isso como ele está defendendo o nazismo, eu acho que a corda é um pouquinho mais longe. Entendeu? Ele é o nazista. Esse é o ponto. Ele é o nazista? Não acho.
Acho o Monark sem noção até demais, não estuda antes de falar. Não, exatamente. Ele fala umas coisas burras, mano. É isso. Eu acho que para aí, tá ligado? E aí o foda tem toda uma consequência disso. Porque alguém aleatório falar uma coisa burra é uma coisa. Agora, alguém com um público para milhares de pessoas, milhões às vezes, né? Porque dependendo do corte, pega milhões de visualização. Você falar uma coisa burra, obviamente a consequência é um pouco maior do que alguém aleatório. Tanto é que se alguém aleatório fala uma coisa burra, dificilmente acontece alguma coisa com ela. Agora, o Monark falou uma coisa atrocidade burra, teve que vender a parte dele do Flow e foi para os Estados Unidos. Agora, a parte judicial disso, aí eu não sei se essa parte cabe, entendeu? Eu não sei. Um público relevante e engajado, sim. Por isso, influencer, é responsabilidade, justo. E é isso mesmo. É isso mesmo. Tem muito pessoal que se encaixa muito mais em ser nazista do que o Monark, não fala as babodeiras do Monark, exato. Porque eu acho que é meio... Sabe como é que você começa a banalizar umas coisas? Eu não sei, eu fico com esse pensamento. Você entende? Você entende aonde eu fico... o meu tato disso, ainda mais eu estando aqui, falando com muita gente, esse tato de falar quem é, apontar, eu não sei, mano. Eu fico com esse pé atrás, mano. Acaba tirando o peso da palavra. Então, eu não sei, mano. Enfim, mano, pack da blinglagem. Os apelidos de cachorro que os perfis do golpe dos Estados Unidos no Twitter é muito mais nazi que as baboseiras do Monark. É porque, mano, se você começa a escutar tudo que o Monark fala, você vê o que é o que ele tava falando ali, entende? É horrível, é ruim. É ruim. Porque se fosse só isso, o Monark apareceu, falou esse treco e foi embora, aí você fica, ei, tá, olha lá, mano. Porra. Agora você vê tudo. Mano, no contexto, eu não sei, por isso que eu fico mais com esses... Também entendo que, acho que não é desmerecer, mas entender como toca o assunto sem ofender é só comentar. Tipo, sem intenção de atacar, só comentar como observador. Entendo desse tato. Então, é mais isso. Mas é que tipo, não sei, aquela parte em si eu não sei. E ele tá de volta aí. O Monark tá de volta. Não sei qual vai ser o próximo passo dele, se ele vai criar um canal, qualquer coisa assim. Creio eu que, por enquanto, ele só quer Brasil ficar de boa, sei lá, mano. Chegou num ponto que ele nem sabe o que tá falando, igual esse último podcast que ele se refutou. Melhor comunicação pra ele seria ser esquecido pela comunidade, mas infelizmente pedi demais pra pessoa parar de dar palco pra ele. Não, mas isso nunca vai acontecer. Agora, se você ficar batendo na tecla de deixar o Monark ser esquecido, você vai ficar batendo nessa tecla pra sempre. Então que você vá pra outro lugar em questão de querer que alguma coisa aconteça. Porque querer que o Monark seja esquecido e não dê palco pra ele, isso é impossível. Ainda mais se tratando do Monark, que, de novo, eu bato nessa tecla. O Monark, em questão de internet e fazer coisas online e público, ele sabe muito. Então eu acho que é impossível o Monark sumir. Ele não vai sumir. A não ser que ele queira. Se ele quiser sumir, aí é uma coisa. Agora, se ele quer ainda participar de coisas e criar novos projetos, ele consegue, mano. Ele consegue, velho. Então, porque ele manja disso, sabe? Mesmo que não seja por querer, tá ligado? Mesmo que seja sem querer, no subconsciente dele. Ele sabe. Ele sabe como funciona. Meio que por osmose, assim. Será que é possível ele querer limpar a imagem? Eu não sei, mano. As coisas que ele tá falando aí, eu acho que ele nem se importa muito com a imagem, não, mano. Não se importa mesmo. Complicado também é pra uma certa bolha. O Monark tá certo. E com isso o Monark acaba se alimentando da bolha e continua indo pro fundo. Sim. Aí é outra questão, mano. Mas eu ia falar que o Monark, se ele for fazer alguma coisa hoje em dia, um podcast de novo, eu acho que não, mano. Eu acho que não daria tanto, não. O melhor jeito, canal de games, não também. Eu acho que não daria nada certo, mano. Seria tipo outro tipo de conteúdo mesmo, tá ligado? Se ele fosse voltar a fazer. Eu não tinha dele lá? Tinha, mas eu não sei se vira, mano, um podcast dele, tá ligado? Eu não acho que ele vai fazer mais nada. Tá com a vida feita. Pra que não, né? Pior que ele não tá com a vida feita, não. Que a grana do Flow que ele ganhou lá, ele falou que é muito complicado. Nos Estados Unidos ele tava ruinzão, mano. Então eu não sei. Não sei, mano. Ele ganha uma parte ainda do Flow. Ele ganha mensalmente, porque ele vendeu a parte dele do Flow. Só que o Flow não conseguia pagar de uma vez só pra ele. Então, o Flow ainda paga um pouquinho por mês, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso. Não necessariamente por mês também. Eu acho que é isso.